Tá? Uhum. Tá. Deixa eu ver aqui. Relembro a casa com varanda, muitas flores na janela. Minha mãe lá dentro dela me dizia num sorriso, mas na lágrima um aviso, para que eu tivesse cuidado na partida pro futuro. Eu ainda era puro, mas num beijo disse adeus. Minha casa era modesta, mas eu estava seguro. Não tinha medo de nada, não tinha medo de escuro, não temia trovoada. Meus irmãos à minha volta e meu pai sempre de volta, trazia um suor no rosto, nenhum dinheiro no bolso, mas trazia esperança. Essas recordações me matam, essas recordações me matam, por isso eu venho aqui. Lembro bem a festa, o apito, e na multidão um grito, o sangue no linho branco, a paz de quem carregava em seus braços quem chorava, e no céu ainda olhava, encontrava a esperança de num dia tão triste, tão distante, pelo menos por instantes, encontrar a paz sonhada. Essas recordações me matam, essas recordações me matam, por isso eu venho aqui. Eu venho aqui, me deito e falo, pra você que só escuta, não entende a minha luta, afinal de que me queixo, são problemas superados, mas o meu passado vive, em tudo que eu faço agora, ele está no meu presente, mas apenas desabafo, confusões da minha mente. Essas recordações me matam, essas recordações me matam, por isso eu venho aqui. Lembro a casa com varanda, muitas flores na janela, minha mãe lá dentro dela me dizia num sorriso, mas na lágrima um aviso, para que eu tivesse cuidado na partida pro futuro. Eu ainda era puro, mas num beijo disse adeus. Bom, o Divã, música linda, né, maravilhosa, isso 1900 antigamente, o Rei Roberto Carlos gravou essa música, o Divã, né, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, né, a dupla aí, tremendão, Roberto Erasmo Carlos. Então é uma música muito linda, fez muito sucesso na época, nós estamos relembrando aqui, mas cantada pelo Rei Roberto Carlos é uma maravilha, né. Nós estamos relembrando essa música, O Divã. Faz muito tempo que eu não escuto essa música, nem em rádio, nem em parte alguma. E assim o nosso programa de hoje está começando. Varela Anual, programa do Varela. Na direção geral, a família Varela Lucas, na área Mona Lisa Varela. E o nosso querido público, um cordial abraço para o nosso querido público que nos acompanha. E as indicações do nosso programa. Varela Estético Beleza, a clínica preferida das celebridades. Amplo espaço, conforto, manobristas, cyber, sala VIP, excelentes profissionais, produtos e serviços e a melhor equipe da cidade. Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, telefones 85 3224 0783, 3224 7018, www.varelaestetecobeleza.com.br. Programa Check-up Saúde 100%, consultando seu médico olho no olho, em forma, atualidades odontológicas, dicas das estrelas, as últimas novidades da medicina na TV Diário, domingo às 20 horas, com Natália Varela. Programa 100% Jesus, 100% Jesus em Love, cantando para Jesus, Gospel News, se liga na palavra, momento de oração, na Rádio Vida 102,9 FM, às 23 horas, sábado, o programa da missionária Natália Varela, telefones 85 3287 2158, 3287 2999, natalinhavarela@gmail.com.br. Programa Vida News, notícia do dia, entrevista, jornalismo na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia com Felipe André e Natália Varela.
os telefones 85 3287 2158, 3287 2999, www.radiovidafortaleza.com.br. No programa de hoje nós faremos a leitura para os nossos queridos ouvintes, nossos irmãos, nossas irmãs na paz do Senhor. Faremos a leitura do capítulo 20 do livro Evangelho segundo João, o quarto livro da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras no Novo Testamento. Evangelho segundo João, capítulo 20, em todos os seus versículos. O sepulcro vazio. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, esse é o versículo 1, né, do capítulo 20 do livro João, Evangelho segundo João. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. João 22. Ela saiu correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. Disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. João 23. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. João capítulo 20, versículo 4. Os dois corriam juntos e o outro discípulo correu mais depressa, chegando primeiro ao túmulo. João capítulo 20, versículo 5. Inclinando-se, viu as faixas de linho. Deixa eu abrir aqui que está meio grudado aqui a página, né? João capítulo 20, versículo 5. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. João capítulo 5, versículo 6. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou e também entrou no túmulo. Ele observou as faixas de linho no chão. João capítulo 20, versículo 7. E o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus, este pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. João capítulo 20, versículo 8. O outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo entrou também, viu e creu. João capítulo 20, versículo 9. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. João capítulo 20, versículo 10. Os discípulos então voltaram para casa. João capítulo 20, versículo 11. Aparição a Maria Madalena. Maria tinha ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. João capítulo 20, versículo 12. Ela enxergou dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. João capítulo 20, versículo 13. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. João capítulo 20, versículo 14. Dizendo isto, Maria virou-se para trás e enxergou Jesus em pé. Mas ela não sabia que era Jesus. João capítulo 20, versículo 15. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscá-lo. João capítulo 20, versículo 16. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. João capítulo 20, versículo 17. Jesus disse: não me segures,
pois ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, versículo 18. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe tinha dito. João capítulo 20, versículo 19, aparição aos discípulos. João capítulo 20, versículo 19. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. João capítulo 20, versículo 20. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. João capítulo 20, versículo 21. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. João capítulo 20, versículo 22. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 23. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. João capítulo 20, versículo 24. Aparição aos 11 com Tomé. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. João capítulo 20, versículo 25. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. João capítulo 20, versículo 26. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. João capítulo 20, versículo 27. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. João capítulo 20, versículo 28. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. João capítulo 20, versículo 29. Jesus lhe disse: creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 30. Conclusão do evangelista. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. João capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. E assim nós concluímos a leitura do capítulo 20, maravilhoso capítulo, né? Do Evangelho segundo João, o quarto livro do Novo Testamento nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nosso Deus, a palavra que salva. E nós faremos no nosso próximo programa a leitura do capítulo 21 do livro Evangelho segundo João. Até lá, tudo de bom, fiquem com Deus.